Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 21, que vai contar duas histórias, a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. E nós vamos fazer um paralelo entre essas duas histórias e nós vamos aprender de Deus hoje através deste capítulo. No versículo 21 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamada Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ela. No versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. De cara, nós já vemos aqui um contraste entre as duas histórias. Primeiro, Jairo, ele vai pedir a Jesus para ir na casa dele, para que Jesus venha impor as mãos sobre a filha e a filha venha a ser curada ou venha a ser salva, como diz na versão Almeida Corrigida e Fiel. Já a mulher do fluxo de sangue, ela ouve falar de Jesus, vem por detrás de Jesus com um plano. A mulher do fluxo de sangue, ela não quer que Jesus vá na casa dela para que ela seja curada. Ela só precisava tocar nas vestes de Jesus. Obviamente existe uma diferença aqui nas duas atitudes, e é isso que nós vamos frisar hoje através desse estudo. Mas antes de falarmos sobre essa atitude de fé e sobre esse contraste entre a mulher do fluxo e Jairo, que era um principal, se nós formos trazer para o dia de hoje, ele seria equivalente a um pastor de uma igreja. Então, quando Jesus ele desembarca do outro lado da margem, a Bíblia diz que aflui grande multidão para encontrar Jesus, porque existia uma demanda muito grande por Jesus. Só que Jairo, a Bíblia fala que Jairo ele era o principal de uma sinagoga. E aqui tem algo interessante, porque Jairo certamente era alguém que estudava as Escrituras Sagradas. Era alguém que detinha um certo conhecimento da palavra de Deus. Então talvez Jairo, ele talvez tenha ouvido falar de Jesus, ouvido falar de um Jesus, um Nazareno, mas Jairo, por conhecer a palavra, talvez na mente de Jairo gerou uma dúvida, porque Jairo sabia que havia uma profecia acerca do Messias, porque o Messias deveria vir de Belém, mas Jairo está ouvindo que Jesus é Nazareno. Então na mente de Jairo agora há uma problemática e Jairo se vê diante de uma situação, diante de uma decisão muito importante. Ou Jairo vai atrás de Jesus, ou a sua filha pode vir a óbito. Então Jairo ele toma uma atitude certa, ele vai atrás de Jesus. E aqui é algo interessante, porque às vezes os nossos conceitos, às vezes aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, nos atrapalha de receber o novo de Deus. Porque às vezes a gente fica tão preso às nossas ideias, aos nossos achismos, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, aquilo que a gente aprendeu com as nossas experiências, aquilo que a gente adquiriu nos nossos livros, nos nossos estudos, e às vezes a gente perde de receber o novo de Deus, porque muita coisa de Deus é sobrenatural e não se explica. Então talvez a primeira lição que nós devemos retirar e extrair dessa passagem, desses versículos iniciais, seria: esteja aberto para receber o novo de Deus. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que não se coloca vinho novo em odre velho. Então, Jairo ele precisou desfazer daquelas ideias, daqueles achismos,
E isso acontece muito hoje. As pessoas, elas ficam presas aos seus conhecimentos. Então devemos estar abertos a receber o novo de Deus, sempre disposto a estar com o coração maleável, como o apóstolo Paulo disse: quando ouvide a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem muita coisa que a gente acha que é, mas não é. E Jairo se encontrou nesse momento, porque Jairo sabia que a profecia dizia que o Messias viria de Belém, mas Jesus é chamado de Nazareno. Mesmo assim, ele deixou os conceitos, ele deixou aquilo que ele sabia e ele foi experimentar. E talvez você que não é evangélico, que esteja assistindo a esse vídeo, eu convido a você a experimentar Jesus, experimentar o novo de Deus, se desfazer dos seus achismos, daquilo que você já ouviu falar sobre igreja, sobre Jesus, e experimente você mesmo a servir a esse Deus. E a Bíblia continua dizendo que Jesus, ele ouve Jairo, o pedido de Jairo, e Jesus vai até a casa de Jairo. E aqui há algo interessante, porque existia uma multidão que esperava por Jesus. Existiu uma multidão que certamente, obviamente, chegou primeiro do que Jairo. E nós temos uma ideia de que quem chega primeiro leva melhor. Mas no reino de Deus não é assim. Jesus, ele deixa para trás uma multidão para ir na casa de um só homem. Mas talvez alguém esteja se perguntando naquele momento: mas Jesus, o meu problema é tão grande quanto o de Jairo, por que o Senhor está deixando uma multidão aqui para ir na casa de um só homem, para atender o pedido de um só homem? E aí eu entendo que quando as pessoas vinham até Jesus, geralmente as pessoas vinham trazendo uma demanda. Era um doente, um endemoniado, era para pedir uma bênção, era para ser... Enfim, cada um vinha buscar algo da mão de Jesus. Cada um que vinha, que recebia o seu milagre, ia embora e esquecia de Jesus. Mas Jairo fez algo diferente. Jairo, ao invés de vir até Jesus com um problema, Jairo pegou Jesus e levou Jesus para casa. Jairo está nos ensinando que melhor do que você ir até Jesus e levar um problema, é você pegar Jesus e trazer para dentro da sua vida. É você ir buscar a presença dele e levar para dentro da sua casa, da sua família. Porque eu tenho certeza que se você leva Jesus para dentro do seu lar, se você leva Jesus para fazer parte da sua vida, da sua intimidade, eu tenho certeza que ele vai suprir não só uma necessidade imediata. Ele não vai fazer apenas um milagre naquilo que você necessita de imediato, mas ele vai fazer de você e da sua família um milagre vivo. Jesus, ele quer transformar a sua casa, ele quer transformar a sua família, ele quer salvar a sua parentela, mas para isso você precisa trazer Jesus para dentro de casa, trazer Jesus para a tua vida, convidar ele para fazer parte da sua história. Diferentemente de muitas pessoas que vão para a igreja apenas para Deus, Jesus, resolver um problema. A maioria das pessoas, acontecia isso com a multidão, elas iam só para levar uma demanda, resolvia aquilo e ia embora. E esquecia de Jesus. Mas Jairo fez algo que chamou a atenção de Jesus. E Jesus, por essa atitude, deixou uma multidão para ir na casa de um só homem. É Jesus nos ensinando que ele dá prioridade àqueles que levam ele para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para fazer parte da sua história. Então essa é a segunda lição que a palavra está nos ensinando. Leve Jesus para a sua vida. Não faça dele apenas alguém que resolve seus problemas e depois você esquece. Então a Bíblia continua dizendo que Jairo, ele vai com Jesus, só que no meio do caminho, uma mulher, ela rouba a cena, ela corta a história de Jairo no meio. E essa mulher, ela não tem nome, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Ela simplesmente é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia nos conta que essa mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. E o interessante é que no versículo 42, a Bíblia diz e mostra que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E não é coincidência, a Bíblia não fala nada por acaso. Jairo tinha uma filha de 12 anos e aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. Jairo talvez estivesse vivendo 12 anos de alegria. E cada ano que passava, Jairo com certeza comemorava o aniversário da sua filha. E aquela mulher com certeza, a cada ano, padecia cada vez mais da sua hemorragia. Enquanto Jairo se alegrava, aquela mulher chorava.
porque a Bíblia disse que ela tentava de várias formas ser curada, mas não conseguia. Do outro lado está Jairo se alegrando, comemorando, dando banquete, fazendo aniversário. Enquanto isso, aquela mulher está sofrendo na pele, porque a Bíblia diz lá em Levítico 17 que a vida da carne está no sangue. Ou seja, aquela mulher estava perdendo vida a cada ano, a cada dia, a cada momento. Talvez Jairo, ele aprendeu muito da vida através dos seus livros, através daquilo que ele conhecia. Mas aquela mulher, ela aprendia com suas próprias experiências. Aquela mulher aprendeu debaixo de um sofrimento o que era perseverança. Talvez Jairo conhecesse o conceito de fé, mas aquela mulher, ela viveu isso na pele. Porque só alguém que tem fé, só alguém que tem perseverança pode continuar tentando até o último momento. Talvez Jairo conhecesse o conceito de perseverança, mas aquela mulher sabia, através das suas experiências, o que era ser perseverante. Então aqui está, talvez, a maior diferença entre os dois. É que aquela mulher passou 12 anos sofrendo, enquanto Jairo, talvez 12 anos de alegria. Jairo era alguém conceituado, alguém requisitado, uma autoridade na cidade. Era um líder de um lugar, de uma sinagoga, e aquela mulher não era nada. Certamente havia perdido a sua família, porque não poderia ter relações com seu marido, provavelmente estava solteira, mas aquela mulher continuava crendo no seu milagre. E aqui está a diferença. Quando ela chega diante de Jesus, ela vai ter uma atitude também completamente diferente da de Jairo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que você passa, tudo isso que você já passou, tenha certeza que é uma preparação para lá na frente você fazer coisas que ninguém foi capaz de fazer. Porque veja que eu não conheço, eu particularmente posso até estar errado, mas eu não conheço nenhuma outra história na Bíblia que mostra uma mulher chegando até Jesus e praticamente tomando o poder de Jesus. Praticamente tomando posse de um milagre. Você não vai ver uma história como essa. Aquela mulher inaugurou um caminho novo na história, sabe? E aqui eu entendo que tem coisas que a gente não precisa nem mais pedir a Jesus. Já está liberado no reino espiritual. A gente só precisa tomar posse. Aquela mulher não precisou orar, jejuar, fazer campanha. Ela só precisou ter fé. E isso ela tinha porque ela havia vivido na pele as experiências. E são as nossas experiências que nos dão profundidade nas nossas vidas. São as experiências que nos fazem intensos na nossa caminhada. Pessoas que não têm experiência, que recusam o processo, elas geralmente são pessoas superficiais. Elas não conseguem nem mesmo se compadecer com a dor do outro. Mas aquela mulher, ela tinha sofrido na pele. E às vezes a gente não entende certas coisas nas nossas vidas, mas é Deus nos preparando para fazer algo muito maior lá na frente. E talvez aqui seja a maior diferença, que Deus esteja nos ensinando hoje através dessas duas histórias, de um homem que conhecia a palavra, que estava todo dia no templo, e uma mulher que nem poderia entrar no templo, ela era proibida de adorar ao Senhor. E a história continua dizendo que Jesus para e ele olha para trás e pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: peraí, mestre, mas está todo mundo te tocando, todo mundo te empurra, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher se prostra diante de Jesus e confessa e conta toda a sua história. E a história daquela mulher com certeza serviu de testemunho para todos que estavam naquele lugar, naquele momento. O testemunho daquela mulher, a história ali, foi como uma pregação, a maior pregação para aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, que só vinham para receber do milagre e ir embora. Muitos curiosos que só vinham para ver Jesus. Alguns queriam pegar Jesus em alguma falha e Jesus faz com que aquela mulher conte toda aquela história dela. E eu tenho certeza que pessoas saíram dali transformados através daquele testemunho. Às vezes a pessoa olha para você e não dá nada, diz: não, ali é um amaldiçoado, tudo que ele faz dá errado.
um pecador miserável, mas eles não sabem que é Jesus te preparando as suas estruturas, preparando o seu espírito, te dando profundidade, te dando intensidade na fé, para quando Ele te levantar, você ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. E as pessoas que ouvirem o seu testemunho serão impactadas pelaquilo que Deus fez na tua vida. Aí Jairo talvez esteja naquele momento ansioso, preocupado com sua filha que está à beira da morte. Eu fico conjecturando que Jairo está nervoso porque Jesus está parando para dar ouvido a algumas pessoas. Mas o que Jairo não sabe é que existem outras pessoas com problemas maiores do que o dele. E às vezes a gente, na nossa arrogância, a gente acha que Deus tem que fazer tudo no nosso tempo. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim, por que Deus está fazendo na vida dele e não fez na minha? Mas é porque o processo dele já começou muito lá atrás. Às vezes às vezes a gente vê uma pessoa entrando na igreja hoje e amanhã ele já está sendo abençoado, já está sendo transformado, mas a gente não sabe que o processo dele começou muito antes do seu. Muito sofrimento, muita coisa ele já passou, muita lição, muitos obstáculos ele já transpôs e hoje é o momento dele. É óbvio que Jairo naquele momento estava ansioso e ele vendo toda aquela cena, eu fico imaginando Jesus ensinando a primeira lição a Jairo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Jairo, meu filho, você me convidou para participar da sua vida, você me convidou para fazer parte da sua história, mas comece a aprender a partir de hoje, porque evangelho é mudança, é transformação. Então todo mundo que convida Jesus para dentro da sua vida precisa estar aberto a aprender certas coisas. E a primeira lição de Jesus para Jairo é essa: o teu problema não é maior do que o do próximo. Espera, que eu já estou indo em direção ao teu problema. Jesus vai em direção à casa de Jairo, mas tem algo interessante no texto que em determinado momento Jesus para a multidão, para aquela caminhada e diz assim, a partir daqui, a partir desse momento, só vai entrar na casa de Jairo eu, Pedro, Tiago e João. E aí certamente, é óbvio, não está escrito, mas é uma coisa notória, que na mente de algum discípulo talvez esteja pensando, mas por que ele só vai com Pedro, Tiago e João? Será que eu também não tenho a mesma capacidade que os outros? Será que Jesus está fazendo acepção de pessoa? Será que ele discrimina as pessoas? Mas entenda uma coisa, tem certos momentos que você precisa ser como Jesus nessa hora. Você precisa dar limites. Escute, nós temos muitos amigos, muitas pessoas andam com a gente, cooperam para a nossa vida, para o nosso crescimento, mas tem coisas, tem momentos que eles não precisam participar. Nós precisamos ter esse discernimento, saber dar limites a certas amizades. Tem amizades que elas não podem passar do trabalho. Tem amizades que não podem passar nem sequer da porta da igreja. Tem certos tipos de pessoas que não podem adentrar a sua casa. Ah, é meu amigo? Eles vão entender. Se eles forem seu amigo de verdade, eles vão entender que tem certas coisas que eles não vão agregar em nada. E talvez até pelo contrário, eles vão atrapalhar. E Jesus está ensinando que nós precisamos aprender a dar limite. E aqueles discípulos, eles aprenderam que tem certas coisas que não cabem. E nós temos o costume de sair colocando todo tipo de gente dentro da nossa vida, contando a nossa história, contando o nosso segredo, coisas que Deus não quer que você fale, e a gente fala, e a gente coloca todo tipo de gente dentro da nossa casa para participar de certas coisas que não convém que aquelas pessoas participem. E muita gente entra na sua casa com inveja, com palavra de maldição, com sentimentos negativos, e vão, de alguma forma, atrapalhar a sua vida. Então hoje aprenda a dar limite, faça como Jesus. Porque os discípulos, eles não deixaram de seguir Jesus por causa disso. Porque eles verdadeiramente entendiam o que estava acontecendo naquele lugar. E quando Jesus entra na casa de Jairo, a Bíblia diz que há uma multidão chorando. A multidão pranteava muito. E Jesus pergunta, por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que imediatamente eles começaram a rir de Jesus. Então Jesus coloca todo mundo para fora, como se Jesus estivesse dizendo assim, Jairo, se eles acreditam que a menina está morta, mas não podem acreditar que ela pode viver, eles não prestam para estar dentro da sua casa, eles não servem para fazer parte da sua história.
Porque tem pessoas que acreditam apenas na nossa derrota, mas elas não conseguem, elas não são capazes e não suportam acreditar na nossa vitória. Então Jesus estava ensinando para Jairo, só serve para continuar na sua vida aquelas pessoas que acreditam e se alegram com a sua vitória, que se alegram com uma novidade, com uma palavra de esperança. Aquelas pessoas, elas não suportavam, então certamente eram pessoas falsas que estavam ali diante da casa de Jairo. Jesus colocou para fora. Então, aprenda uma coisa, tem pessoas que vão sair da sua vida, que Jesus vai tirar da sua vida, porque talvez você não entenda no momento, mas Jesus sabe o que está fazendo. São pessoas que não torcem por você, que não crê no Deus que você crê, que não crê na palavra que você está proferindo. E Jesus está dizendo, essas pessoas não servem para andar do seu lado. Elas não vão te fazer voar, não vão te fazer crescer, pelo contrário, vão te diminuir, vão segurar o seu pé, vão impedir o seu crescimento. Elas riem quando você fala os seus projetos, elas zombam de você quando você conta uma meta, um objetivo. Elas não creem em você, porque nem todo mundo que chora com você significa ser seu amigo. As pessoas, elas têm capacidade de chorar quando você conta algo triste, mas muitas delas, principalmente as falsas, não têm capacidade de se alegrar quando você conta uma vitória, quando você conta uma conquista. E Jesus, ele nos ensina que certo tipo de gente, certo tipo de pessoas não podem fazer parte da nossa história. E Jesus faz uma limpa, e às vezes Jesus faz assim com a gente, ele nos deixa sozinho. E a gente fala, Jesus, eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém. Aí Jesus parece que está ensinando também a Jairo assim, Jairo, eu tirei uma multidão de dentro da sua casa, eu tirei uma multidão de dentro da sua vida, mas em compensação eu estou inserindo um Pedro, um Tiago e um João. Como assim? Um Pedro é para te fortalecer, para mostrar que ele é capaz de pegar alguém indouto, alguém sem capacidade de transformar no maior pregador da história. Ele vai colocar um Tiago para te alegrar, para te fazer companhia. E ele vai colocar também um João na sua vida, para falar do amor dele, para te contar as maravilhas dele. Então Jesus não deixa a gente só, ele sempre provê pessoas significativas na nossa vida. Ele sempre vai prover pessoas que de fato vão agregar na nossa vida. Então quando Jesus ele está diante daquela menina, a Bíblia diz que ele fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E eu quero acabar esse vídeo com uma palavra profética para a sua vida. Jesus está dizendo para você hoje, levanta-te. Eu estou te levantando. E talvez você diga, Senhor, eu não tenho força para levantar. E o texto diz que Jesus pegou na mão daquela menina. Porque quando nós não temos força, Jesus nos sustenta. Segura na mão dele e não solta. Porque a palavra profética para a sua vida hoje é Talita cumi, que quer dizer levanta-te, 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 porque Deus é contigo. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Em nome de Jesus.